Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus esteja sobre sua vida no dia de hoje, é o meu sincero desejo, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar contigo um pouco da palavra de Deus, e eu te convido a você meditar no que está escrito na palavra, segundo o Evangelho de São João, capítulo de número 15. Eu vou ler para você do versículo 1 até o versículo de número 7. Olha o que diz a palavra. Eu sou a videira verdadeira. É Jesus que está falando isso. É Ele que está dizendo. E o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Aí Jesus repete outra vez, versículo 5, dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí o versículo 6 do capítulo 15 do Evangelho segundo São João diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí vem o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse versículo, o versículo 7, é o ponto central do que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Eu vou até repetir esse versículo para enfatizá-lo bem, deixá-lo bem destacado nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão do dia de hoje. Se vós estiveres em mim, é o versículo 7, diz: e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. No primeiro momento, quando você escuta esse versículo, a tentação natural da nossa cabeça, dentro do nosso eu, é pensarmos assim: oba, eu vou poder pedir qualquer coisa, eu vou poder esfregar a lâmpada mágica, né? Lembra da história de Aladim? É uma história, um conto, né? que fala do gênio da lâmpada mágica. E quando Aladim, na história, né, encontra a lâmpada, esfrega a lâmpada, o gênio sai e ali está pronto para atender os desejos de Aladim. É assim a história? Tu lembra? Historinha que conta desde pequeno, a gente escuta esses exemplos. Mas olha só o que acontece. Este versículo, aparentemente, num primeiro momento, num ouvido mais desapercebido, numa atitude mais precipitada, você pode pensar: poxa vida, eu vou agora fazer meus 3 pedidos. Eu vou agora fazer os meus 3 desejos. E tudo que eu pedi, está aqui dizendo, Ele vai me dar. Tudo que eu pedi, vou pedir o que eu quiser. Foi assim que o texto diz. Tudo que você pedir, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pronto, está feito. Só que quando a gente está lendo apressado, parece que a nossa mente só quer selecionar o que nos agrada. Só quer selecionar o que nos é interessante. De alguma maneira, nos parece interessante, na verdade. A mim, a você, a qualquer pessoa, parece interessante eu poder pedir qualquer coisa sempre que eu quiser e pronto, está feito. Isso é muito interessante para muita gente. Numa sociedade como a nossa, aonde muitas das vezes o materialismo se evidencia de maneira tão forte, e quando eu falo do materialismo, eu estou me referindo a esse incentivo que existe na sociedade nossa, em que o tempo todo você tem que ganhar dinheiro, você tem que comprar carro, você tem que ter apartamento, você tem que ter uma conta bancária, isso, aquilo, outro, etc e tal. Você tem que ter cartão de crédito, você tem que viajar pelo mundo todo. O tempo todo, a nossa sociedade, que é dentro de um escopo, dentro de uma base econômica capitalista, ela acaba incentivando a gente a pensar dessa maneira, em ter as coisas. É uma sociedade de consumo, que ela incentiva as pessoas a terem as coisas. Enquanto que na filosofia da palavra de Deus e dentro da proposta da palavra de Deus, o ter
pode ou não existir na nossa vida no aspecto material. Mais importante é o ser, é aquilo que está de concretamente fundamentado no seu coração. Isso envolve o seu caráter, seus princípios, valores, a ética, a moral, as coisas que estão acima das questões materiais. Tanto que lá em Mateus capítulo 6, Jesus recomenda que a gente ajunte tesouros de maneira transcendental. Ou seja, ajunte tesouros, coisas que duram, e não coisas que o ladrão pode vir roubar, e não coisas que a traça pode vir, pode comer e pode acabar. Em vez disso, a palavra diz, junte tesouro nos céus. E juntar tesouro nos céus não é abrir uma conta bancária num banco lá no céu. Não é ter um depósito igual o tio Patinhas, da história de quadrinhos, que tinha um cofre com muitas moedas e muito dinheiro. Não, não é isto. O tesouro que a Bíblia se refere são os valores eternos, são os valores que não mudam, são os valores que passam de geração a geração e que ultrapassam o tempo, como por exemplo o amor, a bondade, a misericórdia, a integridade, o respeito, a fidelidade, entendeu? São exemplos que eu estou te dando. A justiça, são valores eternos, esses ultrapassam qualquer tempo, independente de qualquer coisa. A tua relação com Deus, a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus é outro valor que você deve preservar e deve ter. Agora, quando a Bíblia Sagrada enfatiza isso, ela não está eliminando do ser humano a oportunidade desse ser humano crescer. O crescimento econômico, social de um ser humano é fruto de diversos fatores. São vários agentes trabalhando para o seu desenvolvimento no sentido econômico. Isso envolve seus estudos, isso envolve as oportunidades, isso envolve a sua motivação, a sua determinação, perseverança, as suas características pessoais. Conforme a sua característica, você terá tendência para determinado tipo de negócios, determinado tipo de ramo de atividade, e nisso alguns ramos crescem mais rápido do que outros, conforme a própria situação econômica, não só do país, mas do próprio mundo. Então são muitos fatores, não é uma coisa assim unilateral ou único caminho. E eu creio que a bênção de Deus está disponível para as pessoas, e Deus, conforme o interesse dele, o interesse é de Deus, conforme a misericórdia de Deus, a bondade dele, ao olhar para a sua vida e ver o seu trabalho, aquilo que está dentro do teu coração, a tua motivação, e casando isso com um plano maior dele, com aquilo que ele quer ser realizado, alguns vão prosperar mais do que outros. Alguns serão ricos, outros serão milionários, outros serão de classe média, outros viverão dentro de uma pobreza. E tudo isso fazendo parte de uma conjuntura maior, aonde, naturalmente, nem todo mundo vai poder ser rico, nem todo mundo vai ter muito dinheiro, nem todo mundo não, mas todo mundo pode viver bem. É essa a premissa da palavra de Deus. Independente do seu status social, dentro dessa nossa sociedade capitalista, nós podemos viver bem, fundamentados nos princípios da palavra de Deus, que resgata o teu interior, que resgata os valores dentro de você. E com esses valores, você pode ser pobre, você pode ser de classe média, você pode ser rico, você pode ser milionário, independente da sua classe social. Se você tem Jesus dentro do seu coração, você vai viver bem. Você vai viver equilibrado. Você vai viver em harmonia, se você segue os princípios dessa palavra. Se você segue o que está na palavra de Deus. Então, num primeiro momento, você olha para o versículo e pode despertar uma certa ganância em alguns que tiverem na sua cabeça e na sua mente a visão unicamente material. O mundo todo, as pessoas correm para ganhar dinheiro. E eu não estou fazendo aqui uma briga contra você ganhar dinheiro, ou você prosperar, ou você crescer nos seus negócios. Eu não estou criticando isso. Eu não estou dizendo que eu não posso, eu não posso, ou você não possa, ou qualquer pessoa não possa lutar para ter uma vida melhor. Não estou dizendo isso. Eu acredito que você pode e deve lutar para ter uma vida melhor para você, para sua família, cada vez mais. Agora, deve colocar sempre, é o que você sempre me escuta falar,
Se você acompanhar o que eu ando conversando, o que eu ando dizendo, o que eu ando ensinando através da palavra de Deus, o que eu procuro compartilhar com você é que dentro da ordem das prioridades, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, elas são uma consequência, elas serão acrescentadas pelo Senhor. É claro que se você é preguiçoso, é acomodado, é escorão, é lógico que o crescimento que você vai ter vai ser um crescimento lento, difícil e muitas vezes até nem cresce, até nem desenvolve. É claro que se você é dedicado, que se você é comprometido, que se você tem essa atitude proativa, construtiva, é lógico que você vai colher aquilo que você está plantando. E é bíblico. Lei de semeadura e da colheita, lá de Gálatas, capítulo 6. Tudo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém vai passar a perna em Deus. Gálatas 6. Ninguém pode escarnecer do Senhor. E isso vale para princípios de ordem espiritual, princípios na vida prática, princípios em todos os aspectos do que você fizer. Aonde existe uma ação, o princípio da semeadura e da colheita é aplicável. Então voltemos então. Vamos voltar mais uma vez então aqui para o nosso texto. Eu estou fazendo essa análise aqui com você. No primeiro momento, quem olhar para João capítulo 15, versículo 7, pode ter a tentação de se agarrar somente à parte B do versículo e pensar com uma mente carnal, pensar com uma mente materialista e pensar assim: oba, vou pedir meu apartamento novo. Aí você pode dizer assim: mas pastor, Deus não pode me dar um apartamento novo? Meu irmão, Deus pode lhe dar até o quarteirão inteiro, quanto mais um apartamento novo. Mas dentro da proposta da palavra de Deus, você deve primeiro compreender o que é que envolve pedir, o que é que envolve solicitar a Deus, o que é que envolve esse versículo que está dito aqui: pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Às vezes a gente só quer a manteiga. Me lembrei da minha sobrinha, chama Samanta, ela era pequenininha, e quando estava na cozinha de casa, ela pedia que eu colocasse pão na manteiga, né? Não era manteiga no pão não, era pão na manteiga. E eu colocava um pouquinho de manteiga no pão dela, ela dava uma mordidinha bem pequenininha e dizia: titio, tetega. Aí ela dizia: titio, tetega. Quer dizer, titio, eu quero manteiga, bota um pouquinho. Às vezes as pessoas querem só manteiga mesmo, né? É uma tendência até natural, dentro de cobiça, dentro de desejos, dentro de ganâncias, às vezes até luxúria. Dentro de todas essas coisas, só queremos o bom, só queremos o filé mignon. E está errado querer o bom? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo é que se você só quer o bom e não entende o que implica querer o bom, então aí você não compreendeu corretamente o que é querer o bom. Aí você quer vida mansa. Se você quer o resultado sem ter o esforço, se você quer a colheita sem ter a semeadura, se você quer o venha a nós o vosso reino, só isso, só para você, e não traz de volta para Deus a adoração, a humildade, a submissão a Deus, quer dizer, você só pensa num lado da história. Se você só quer manteiga, é como se você só quisesse a benesse, só quisesse o benefício, mas não entendeu o que é que implica isso, o que é que significa isso. Aí vem a chave do versículo. Olha que preciosidade, isso aqui é muito rico, gente, isso aqui é fantástico. Olha a preciosidade do que diz a palavra. Versículo 7: se vós estiverdes em mim. Olha, Jesus está falando com os discípulos e está dizendo: ei pessoal, vocês têm que estar ligados comigo, meu irmão. Vocês têm que estar ligados comigo. Se vocês estão ligados, ele colocou um condicional. Existe um se. É um se. Se você estiver ligado a Cristo Jesus, que é a videira. Você lembra que lá no versículo 1 desse próprio capítulo 15, Jesus se identificou como a videira? Ele disse: eu sou a videira, Jesus disse, e vocês são as varas.
E vocês não dão fruto se vocês não estiverem ligados a mim. Ele diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E ele continua dizendo, e a vara para poder produzir tem que ser limpa. E vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, se você está ligado na videira que é Jesus Cristo, a sua mente, a sua compreensão de mundo, a sua maneira de ver as coisas, a sua ótica, o seu discernimento passa por um crivo, passa por uma peneira, que é a palavra de Deus. Porque esta peneira, ela acaba tirando de você, limpando você daquilo que não agrada ao Senhor. Então, olha o que ele diz, você tem que estar ligado com Cristo Jesus, porque estar ligado com Cristo significa dizer que você vai estar conectado com a mente de Cristo, que está descrita lá em 1 Coríntios. Olha, vocês têm a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar, refletir, entender, compreender da maneira como coloca Cristo Jesus. Não é primeiro eu, é primeiro Jesus. É para a glória de Deus, não é para a minha glória. Faço por amor, amor a Deus e amor ao próximo. Quantas coisas a gente não faz por amor ao próximo? Somos tolerantes, respeitamos o outro, suportamos uns aos outros muitas das vezes, não é verdade? Por quê? Baseado no amor, baseado no respeito, baseado nesses princípios que Cristo Jesus ensinou. Vivemos a humildade no coração, na atitude. Viver humildade no coração é ter atitude de humildade. E a atitude de humildade é uma atitude de submissão ao princípio da autoridade de Deus. O humilde, ele é uma pessoa que vive de maneira piedosa, ou seja, sempre submissa à vontade de Deus. Ele não é altivo, não é soberbo. Soberbo, ele tem uma independência girada em torno do seu ego. Se acha o bambambam, né? A última Coca-Cola do deserto, como dizia os meus amigos. Então, eu penso que quando nós compreendemos que estamos ligados na videira, que é Jesus Cristo, nós passamos a frutificar o resultado dessa ligação. Os nossos frutos são frutos de justiça, do que é certo, do que é correto. O nosso comportamento é fundamentado nesse princípio. É fundamentado nessa ideia. Então, olha o que Jesus está dizendo, presta atenção, rapaz. Olha o que ele está falando. Se vocês, Jesus falando para os discípulos, estiverem em mim, e ele continua, ele colocou um segundo condicional. E as minhas palavras, Jesus dizendo, Jesus falando, as minhas palavras, o que eu estou ensinando aqui, minha gente. Jesus falando. É o que eu estou ensinando a vocês. Estiver dentro de vocês, tudo que vocês pedirem vai ser feito. Aconteceu. Realizou-se. Sabe por quê? Porque quando você está ligado na palavra de Deus, a autoridade está debaixo da palavra do Senhor. Quando você está ligado a Cristo Jesus, a autoridade está no nome, na pessoa de Cristo Jesus. E quando isso acontece, os seus desejos, eles se coadunam, eles se alinham ao que Deus propõe para a sua vida. Não é uma questão de eu estar pedindo simplesmente o que eu estou desejando. É mais do que isso, é a mortificação do meu eu, da minha carne, com sua concupiscência, com seus desejos, e a colocação do reinado de Cristo dentro da minha vida. Aí você pode dizer assim, rapaz, se fosse eu faria assim. É verdade, mas o que é que a Bíblia diz que é para fazer? O que é que Jesus mandou fazer? Rapaz, a minha vontade era agir de tal maneira. Muitas vezes isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa. Rapaz, por mim eu fazia desse jeito, eu fazia dessa maneira. Ei, não vivo mais eu. Paulo falava sobre isso. Mas Cristo vive em mim. E tudo aquilo que eu achava até que era ganho, eu coloco numa condição de perda, eu reputo como perda, por amor a Cristo. Então, por amor a Cristo, às vezes, eu me calo. Por amor a Cristo, às vezes, eu não entro numa confusão.
Por amor a Cristo, às vezes, eu não faço uma atitude que não tem respaldo da palavra de Deus por amor a Cristo. A minha vontade, a sua vontade, às vezes, era agredir, era reagir. Talvez a inveja pudesse estar entrando no coração, talvez a cobiça, talvez a ira. Tantas coisas que poderiam estar vindo para dentro do seu coração, e quando essas coisas vêm, você renuncia a isto por amor a Cristo. Jesus mesmo disse: quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando você está ligado na videira e as palavras de Cristo estão dentro de você, você acaba colocando como reinado dentro de você Jesus Cristo. Então você vai pedir coisas que tem a ver com o reino dele, tem a ver com a palavra dele. Não são caprichos pessoais, entende? Não são milindres pessoais, não são questões puramente, vamos dizer assim, ligadas à medição de força, à competitividade, a ver quem pode mais, quem faz mais, quem tem mais força. Não é isso, gente. É fazer a vontade de Deus, é procurar essa vontade, é buscá-la, primeiro na palavra que já está revelada. A primeira revelação da vontade de Deus já está na sua própria palavra. E as outras revelações acontecem de diferentes maneiras, em todo dia, para cada um de nós, mas sempre alinhadas com a palavra de Deus. Uma revelação que hoje possa ser dada por sonhos, por profecia, por palavra de conhecimento, ou qualquer outro mecanismo que Deus possa utilizar ainda hoje, visões. Nenhuma dessas coisas, elas contradizem a palavra de Deus. Elas estão sempre coadunadas, juntadas, anexadas, agregadas, somadas ao que está na palavra do Senhor. Então, não é simplesmente você pedir o fruto do seu desejo puro e simples, mas é o seu desejo alinhado com o que está na palavra, com as palavras que Cristo diz e com o próprio Cristo, que é a videira. Lá em Tiago, capítulo 4, diz: vocês pedem e não recebem. Lembra? Tiago, capítulo 4. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Vocês pedem mal. Vocês só pedem para satisfazer os seus próprios desejos. São todos egoístas. Só querem saber a satisfação do seu desejo mesquinho, pessoal, individual. Está nem aí para o próximo, está nem aí para a sua família, está nem aí para o seu marido, está nem aí para a sua esposa, está nem aí para o seu pastor, está nem aí para o irmão da sua igreja, está nem aí para aqueles que convivem com você. É o desejo egoísta. Você quer se dar bem e que os outros se explodam. Ei, meu irmãozinho, não é assim que funciona, mano, velho. Não é desse jeito não, queridão. Não é dessa maneira não. Esses desejos são desejos puramente frutos de uma mente corrompida, de um coração distanciado de Deus e de alguém que não compreendeu ainda o que é estar ligado na videira verdadeira e ter a palavra de Deus no seu coração. Eu insisto com você. Jesus pode fazer tudo o que você pedir, tudo. Mas tudo o que você pede precisa estar ligado àquilo que a própria palavra diz, àquilo que o próprio Senhor semeou no seu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido bem esse texto bíblico, que você tenha compreendido bem o que a palavra está lhe propondo, o que é que ela está trazendo para a sua vida. É o meu desejo nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Ande ligado na videira que é Jesus. Deixe que Ele limpe você, transforme a sua vida numa vida melhor. E muitas vezes renunciando o seu eu, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba. E fazendo isso, você vai caminhar com humildade diante do Senhor, recebendo a palavra de Deus para dentro de você. E a palavra de Deus não quer o seu mal, só quer o seu bem. E só produz frutos bons na sua vida. A palavra de Deus nunca produz uma coisa ruim dentro do seu coração. Sempre vai produzir coisa boa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique ligado na videira que é Jesus. Deus te abençoe.